Olá a todos. Bom, continuando a série, ondas eletromagnéticas e seus perigos, radiação eletromagnética sobre o corpo humano. Pois bem, radiação do telefone celular e a saúde. Bom, a preocupação com a radiação do telefone celular e a saúde tem se intensificado, principalmente após o enorme aumento no uso da telefonia celular em todo o mundo. Os telefones celulares usam radiação eletromagnética na faixa de micro-ondas e alguns pesquisadores acreditam que isso pode ser prejudicial à saúde. Quando fazemos uma chamada, seguramos o telefone muito perto da nossa cabeça. Parte das ondas de rádio emitidas pelo auricular do telefone móvel são absorvidas pelo nosso corpo. Esta preocupação tem levado a grandes pesquisas epidemiológicas e experimentais em animais e em humanos inclusive. Estudo internacional feito em laboratório comprovou danos às células. Ondas emitidas por telefones celulares e o DNA em testes feitos em laboratórios, segundo o estudo financiado pela União Europeia. O estudo reflexo, conduzido por 12 grupos de 7 países europeus, não chegou a comprovar que os celulares são um risco à saúde, mas concluiu que novas pesquisas são necessárias para saber se os efeitos prejudiciais se repetem fora do ambiente de laboratório. Os efeitos claramente exigem estudos adicionais em animais ou em voluntários humanos, sustentaram os cientistas. Essa não é a primeira vez que os celulares são associados a problemas de saúde. Eles já foram relacionados, por exemplo, a problemas no cérebro. A indústria mundial de celular sustenta que há fortes indícios sobre os efeitos prejudiciais da radiação. Só este ano, estima-se que cerca de 650 milhões de aparelhos celulares foram vendidos. Mais de 1,5 bilhão de pessoas utilizaram celulares no mundo. A pesquisa, que levou 4 anos, analisou os efeitos da radiação em células humanas e de animais em laboratório, depois de serem expostas a campos eletromagnéticos típicos de celulares. As células mostraram um aumento significativo de rompimento em uma ou nas duas hélices do DNA. Nem sempre o organismo conseguiu reparar os danos. Células que sofrem mutação são consideradas uma das possíveis causas do câncer. A radiação utilizada no estudo equivalia a um nível de absorção de 0,3 a 12 watts por quilo. A maioria dos celulares, entretanto, emite sinais absorvidos nas proporções de 0,5 a 1 watts por quilo. De acordo com a Comissão Internacional de Proteção à Radiação Não Ionizante, o limite máximo recomendado é de 2 watts por quilo. O líder do projeto, Franz Adklofer, recomendou à população que evite usar o celular quando houver uma opção disponível, diz ele aqui. Mas aí vem a questão, né? Vem a pergunta: se é tão prejudicial e eles estão sabendo disso, se eles estão se dando conta disso, que a radiação emitida pelos celulares causa problema, por que não para de vender o celular então? É uma pergunta. Eu inclusive tô gravando esse vídeo pelo celular, então tipo assim, percebe? Querendo ou não, a gente também é dependente, mas se a gente for parar pra pensar por outro lado, a gente também não pode se tornar dependente disso. A vida, ela é muito melhor, muito maior do que apenas celular, percebe? Então devia parar de vender o celular. Meu ponto de vista é evitar muito mais problema, mas é lucrativo para certas pessoas, entendem agora? Estudos recentes confirmam que a radiação do telefone móvel pode, vou citar agora uma lista do que pode acontecer: danificar os nervos do couro cabeludo, causar que as células sanguíneas filtrem hemoglobina, causar perda de memória e confusão mental, causar dores de cabeça e provocar fadiga extrema, criar dores nas articulações, espasmos musculares e tremores, criar sensação de ardência na pele, alterar a atividade elétrica do cérebro durante o sono, induzir zumbidos nos ouvidos, gerar a perda de olfato, precipitar catarata, danos na retina e câncer no olho, abrir a barreira de sangue do cérebro a vírus e toxinas, e reduzir o número e a eficiência dos glóbulos brancos do sangue, e estimular a asma, produzindo histamina nos mastócitos, e causar problemas digestivos e elevar os níveis de mau colesterol, e também estressar o sistema endócrino, especialmente pâncreas, tireoide, ovários e testículos, e causar dores nas articulações, espasmos musculares e tremores. É o que diz aqui. Ondas eletromagnéticas. A descoberta das ondas eletromagnéticas foi um dos avanços mais importantes do século XIX, quando Maxwell postulou a existência destas ondas e conseguiu clarificar o problema da natureza da luz e, ademais, unir a eletricidade, o magnetismo e a ótica em um mesmo ramo. No entanto, não pode demonstrar sua existência. Foi Hertz, 20 anos depois, em 1887, o primeiro em produzir ondas eletromagnéticas e, com isso, confirmar as leis de Maxwell.
As ondas eletromagnéticas estão constituídas por dois campos, um elétrico e o outro magnético, mutuamente sustentados, que se propagam no espaço em forma ondulatória. Estas ondas, portadoras de energia, caracterizam-se pelos parâmetros amplitude e frequência, que as determinam totalmente, mas, além de suas propriedades ondulatórias, também apresentam aspectos corpusculares, fotones, se comportando então como pacote de energia, a qual depende exclusivamente da frequência. Esta visão da onda como partícula é de grande utilidade para as considerações bioquímicas. As ondas, além de energia, podem portar informação se modula sua amplitude, frequência ou ambas, e por isso se utilizam nos sistemas de telecomunicação. As ondas com energia suficiente para romper as uniões químicas são chamadas de radiações ionizantes. Estas incluem raios-x e outras ondas de frequência mais altas. O resto das ondas são as não ionizantes. As cargas elétricas, ao ser aceleradas, originam ondas eletromagnéticas. Um campo elétrico variável engendra um campo magnético variável, e este, a sua vez, um elétrico. Este é, por sua vez, um elétrico. E desta forma, elas se propagam no vazio, sem suporte material. Dentro deste tipo de ondas, dentro deste tipo de ondas, dependendo de sua longitude, de onda e frequência, eles classificam-se em diferentes tipos, como espectro e eletromagnético. Hoje em dia, as ondas de rádio e televisão, as micro-ondas, os raios-x são algo cotidiano. Os efeitos das radiações gama, raio-x e raios UVA, ultravioleta, são conhecidos, mas os das ondas de rádio e televisão não. Alguns estudos indicam que estas ondas podem ser uma séria ameaça para a saúde, podendo provocar efeitos adversos sobre o homem tal e como o desenvolvimento de tumores, debilitação do sistema imunológico, hiperatividade, etc. No entanto, não há um consenso científico nem explicação clara sobre os efeitos dessas ondas sobre as pessoas. O espectro eletromagnético. As ondas eletromagnéticas agrupam-se baixo diferentes denominações segundo sua frequência. Embora não exista um limite muito preciso para cada grupo, ademais, uma mesma fonte de ondas eletromagnéticas pode gerar ao mesmo tempo ondas de vários tipos. Por exemplo, as ondas de rádio são as utilizadas em telecomunicações e incluem as ondas de rádio e televisão. Sua frequência oscila desde uns poucos hertz até 1.000 milhões de hertz. Originam-se na oscilação da carga elétrica nas antenas, emissoras e dipolo radiantes. As ondas de micro-ondas utilizam-se nas comunicações do radar ou a banda UHF, Ultra High Frequency, e nos fornos das cozinhas. Sua frequência vai desde os milhões de hertz até quase o bilhão. Produzem-se em oscilações dentro de um aparelho chamado magnetron. O magnetron é uma cavidade ressonante formada por dois ímãs de disco nos extremos, onde os elétrons emitidos por um cátodo são acelerados, originando, assim, os campos eletromagnéticos oscilantes da frequência de micro-ondas. Bom, as frequências infravermelhos são emitidos pelos corpos quentes, os níveis energéticos implicados em rotações e vibrações das moléculas que caem dentro desta categoria de frequências. Os visores noturnos detectam a radiação emitida pelos corpos a uma temperatura de 37 graus Celsius, e suas frequências vão desde 10 a 11 Hz a 4.10,14 Hz. Nossa pele também detecta o calor e, portanto, as radiações infravermelhas também. A luz visível inclui uma faixa estreita de frequências. Os humanos, nós temos uns sensores para detectá-la: os olhos, a retina, os cones e as bengalas. Originam-se na aceleração dos elétrons nos trânsitos energéticos entre órbitas permitidas, entre 4.10,14 Hz e 8.10,14 Hz. Bom, a radiação ultravioleta compreende de 8.10,14 Hz a 1.10,17 Hz, certo? E são produzidas por saltos de elétrons em átomos e moléculas excitados. Tem a categoria de energia que intervém nas reações químicas. O Sol é uma fonte poderosa de UVA, raios ultravioleta, os quais, ao interracionar com a atmosfera exterior, na verdade, no nosso modelo ponto focal, mas na visão da ciência, eles acreditam no modelo heliocêntrico, tá? Eles vão colocar dessa forma. Eles dizem que com a atmosfera exterior a ionizam, criando a ionosfera, esses raios. Os ultravioletas podem destruir a vida e empregam-se para esterilizar. Nossa pele detecta a radiação ultravioleta e nosso organismo põe-se a fabricar melanina para proteger da radiação. A camada de ozônio protege-nos
radiações ultravioletas. Os raios X, por exemplo, são produzidos por elétrons que saltam de órbitas internas em átomos pesados. Suas frequências vão de 1,1.1017 Hz a 1,1.1019 Hz e são perigosos para a vida. Uma exposição prolongada produz câncer. E os raios gamas compreendem frequências maiores, de 1.1019 Hz, e originam-se nos processos de estabilização no núcleo do átomo após emissões radiativas. E sua radiação é muito perigosa para os seres vivos. Características da radiação eletromagnética. Os campos produzidos pelas cargas em movimento podem abandonar as fontes e viajar através do espaço, criando-se e recriando-se mutuamente, explica a terça e quarta lei de Maxwell. As radiações eletromagnéticas propagam-se no vazio à velocidade da luz, certo? E é justo o valor da velocidade da luz, e deduz-se das equações de Maxwell, e acha-se a partir dos dois constantes do médio em que se propaga para as ondas elétricas e magnéticas. Pois bem, os campos elétricos e magnéticos são perpendiculares entre eles e são perpendiculares à direção de propagação e estão em fase, e atingem seus valores máximos e mínimos ao mesmo tempo, e seu relacionamento em todo momento está dado por E,C.B. O campo elétrico procedente de um dipolo está contido no plano formado pelo eixo do dipolo e a direção de propagação. O enunciado anterior também se cumpre se substituirmos o eixo do dipolo pela direção de movimento de uma carga acelerada. As ondas eletromagnéticas são todas semelhantes e só se diferenciam em sua longitude de onda e frequência. As ondas eletromagnéticas transmitem energia inclusive no vazio. O que vibra a seu passo são os campos elétricos e magnéticos, que criam a se propagar. A vibração pode ser captada e essa energia absorver-se. A intensidade da onda eletromagnética ao expandir no espaço diminui o quadrado da distância. Então, próximo vídeo a gente vai falar sobre a parte 3, a gente vai falar sobre os aspectos, sobre fontes de propagação de ondas e mais assuntos. Bom, por hoje é isso, muito obrigado a todos e até mais.